Boa noite. O Palavra Cruzada de hoje vai falar sobre a dívida dos estados com o governo federal. Em 1998, estados e municípios deviam ao todo cerca de 92 bilhões de reais à União. Uma dívida alta que foi renegociada em 30 anos, com juros que variam entre 6% e 9% ao ano, mais a variação do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI. Na época, a economia enfrentava uma crise e os juros básicos estavam nas alturas. Com o passar dos anos, os estados realizaram o pagamento das parcelas. Até 98, juntos, eles desembolsaram cerca de 96 bilhões de reais. E a dívida, ao invés de diminuir, cresceu quase 250%. Só Minas Gerais gastou em 2011 3 bilhões e 300 milhões de reais com o pagamento da dívida. Se com a renegociação o Estado economizasse 1/3 desse valor, sobraria dinheiro para fazer, por exemplo, 37 mil casas populares ou 5 mil unidades de saúde. Mas o que pode ser feito? Qual seria a melhor forma de pagar a dívida? Para tentar mudar a situação, as assembleias legislativas de todo o país se uniram para propor a renegociação já. E quem vai falar mais sobre a dívida dos estados com a União é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Diniz Pinheiro. Boa noite, deputado. Boa noite. Essa situação, a renegociação já tão aclamada por vocês, é uma situação urgente? É para ontem? Urgentíssima, assim eu considero. Não sai daí, porque o Palavra Cruzada só está começando. E para ajudar nesse debate, nós convidamos também os jornalistas João Gualberto, João Carlos Amaral e Jean Peter Miranda. Participe você também, que é o nosso convidado, através das redes sociais, do e-mail, pelos telefones que aparecem aí no seu vídeo. Boa noite a vocês. Boa noite. Eles estão aqui para discutir esse assunto tão importante. Mais uma vez agradeço a presença do senhor. Para a gente começar, eu tenho certeza que o nosso telespectador deve estar querendo saber. Dívida, mas que dívida é essa, deputado? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo essa mobilização e despertando essa consciência, não somente perante a sociedade mineira, mas ultrapassou as fronteiras mineiras e essa mobilização ela ganhou projeção nacional. São dívidas de 25 estados brasileiros, dívidas contraídas na década de 60, 70, 80. Mas conforme falo, eu não tenho compromisso com o erro e nem com o passado. Eu não quero aqui fazer nenhuma análise mais profunda em relação a essas décadas. Eu tenho compromisso com o futuro, eu sou um homem otimista. E dentro desse cenário, a gente tem discutido com intensidade esse problema que eu considero de relevância das maiores. Esses 25 estados, Luciano, em 2000, só para você ter uma ideia, deviam aproximadamente 130 bilhões. Passados 10 anos, esses mesmos estados pagaram 137 bilhões. E hoje, essas dívidas desses 25 estados brasileiros atinge aproximadamente a cifra absurda de 400 bilhões de reais. É uma aberração, é uma calamidade. Isso tem que se enfrentar. E é o que a Assembleia tem feito. Não somente a Assembleia de Minas, mas todas as Assembleias Legislativas do nosso país. A gente tem uma estimativa, deputado, de que chega hoje a 60 bilhões, mais ou menos, a dívida de Minas, essa dívida de Minas com a União. 60 bilhões, o que representa aí 1,5 vezes a arrecadação do Estado, em números grossos. Isso torna a situação de Minas mais preocupante do que esses 24 outros colegas? Todos esses estados estão numa situação de elevada preocupação. As finanças públicas desses estados estão sendo sangradas. Os estados brasileiros estão financiando a União. E aí, eu vou ser muito duro, aliás, o meu compromisso é com a verdade. A União está promovendo uma verdadeira agiotagem com os estados brasileiros. É inaceitável. A situação de Minas é preocupante. Ano passado, a título de juros e correção monetária, Minas Gerais pagou aproximadamente 4 bilhões de reais, mas outros estados estão também numa situação de penúria. Rio Grande do Sul, por exemplo, ano passado, pagou a título de juros e correção monetária aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. É algo
que tem que ser abolido e sepultado por todos nós. Deputado, nós temos aí também o governo federal, a questão macroeconômica e um momento propício. O próprio governo deu o exemplo reduzindo os juros dos bancos estatais e com isso forçando o sistema bancário, lembrando que neste momento nós poderíamos então usar, na sua avaliação, se o senhor concorda ou não, esta mesma argumentação, ou seja, o próprio governo cortando na carne, já que também é um contexto completamente diferente daquele tempo da correção monetária, a questão de endividamento do Brasil em dólar, depois repassando para os estados, que tem ainda no estoque da dívida dos estados, caso de Minas Gerais principalmente, os nossos 3 bancos, né, o Crédito Real, aí todos os nossos BEG, Minas Caixa. O senhor acha que esse argumento só, do ponto de vista técnico, convence? Ou, na verdade, se não tiver pressão política, nada vai acontecer? João, falta vontade política. Nós estamos diante de um cenário perverso de injustiça. Agora, isso que o governo federal tem feito é algo que a gente tem pleiteado. Os juros estão em queda. O BNDES, por exemplo, tem feito empréstimos para a iniciativa privada a juros, por exemplo, de 4,5%. Agora, o porquê? Estados, justamente os estados, que tem esse papel tão nobre de melhorar a vida das pessoas, de implementar políticas públicas na área da saúde, na área da educação, levar saneamento básico, promover a inclusão social, são submetidos a esse processo de agiotagem. É algo que tem que ser contestado por todos nós. Isso não pode perdurar mais. Isso significa impor severos sacrifícios aos mineiros e brasileiros. Deputado, não seria uma oportunidade também de fazer uma discussão maior, como, por exemplo, a da questão da arrecadação dos tributos, já que a União fica com mais da metade de tudo aquilo que é arrecadado no país e os estados e municípios vêm sofrendo a cada ano, ainda mais nessa situação, já que o Estado precisa arrecadar e dessa arrecadação ele pagar juros para a União, que já arrecada mais da metade de tudo aquilo que a gente paga. Não seria uma hora de discutir isso? É verdade, essa questão central, a questão maior. Existe uma ânsia desmedida do governo federal em cada dia arrecadar mais. O governo federal tem batido recordes mais recordes de receita, de arrecadação. Os estados e municípios também têm batido recordes de agruras, de dificuldades, de sobressaltos, de espinhos. Então isso tem sido um grande clamor dos atores políticos mais relevantes do nosso país. Por exemplo, o ex-governador Aécio Neves tem enfatizado isso com muito vigor, a necessidade do nascimento de um novo pacto federativo. É fundamental que estados, que municípios possam ter vez, possam ter voz, possam ter prerrogativas e possam ter, evidentemente, recursos financeiros. É inaceitável que a União detenha no seu colo 70% da arrecadação tributária. Nós estamos vivenciando a democracia forte, madura, mas nós estamos muito longe de vivenciar a federação que está preconizada na Constituição. Nós temos uma federação capenga, é uma verdadeira fantasia, uma falácia. Isso também, eu acho que esse é a grande contribuição que a classe política, e aí eu quero aproveitar a oportunidade para chamar a imprensa, para convidar a imprensa livre, democrática, altaneira, para participar desse chamamento e dessa luta de cidadania, dessa luta cívica, patriótica, para que a gente possa construir, edificar um novo pacto federativo, que possa dar vez e voz a estados e municípios. Não se pode admitir, não se pode conceber que a União detenha no seu colo 70% da arrecadação tributária. Existe, Luciano, um centralismo de matérias e prerrogativas no colo do governo federal. Isso acaba por esvaziar estados, por esvaziar as assembleias, por distanciar a sociedade das instituições e, claro, acaba por provocar a não aprovação, por exemplo, das reformas estruturantes tão desejadas e reclamadas por todos nós, entre elas a eleitoral, a tributária, a previdenciária e essa que nós aqui estamos externando e debatendo, a repartição federativa, essencial para que a gente possa enfrentar os problemas e, sobretudo, dar respostas mais rápidas e mais eficientes à sociedade brasileira. Agora, deixa eu aproveitar João, só interromper o senhor um pouquinho, para o nosso telespectador entender, para a gente jogar essa situação da dívida para a questão da vivência da dona de casa, do trabalhador. De certa forma, o que o Estado vive hoje
para o senhor explicar isso melhor para o nosso telespectador, o senhor falou que a arrecadação quase que totalmente está nas mãos do governo federal. Esse dinheiro que ele arrecada, ele precisa repassar, ou deveria repassar aos municípios. Então, de certo... A estados e municípios. Estados e municípios, para financiar, para chegar no dia a dia do nosso cidadão. O que acontece hoje é que o dinheiro que chega aos estados e aos municípios já vem descontado desse valor, ou seja, por exemplo, Minas, até 13% do que em relação ao pagamento do serviço da dívida. Isso. Ok. Minas, por exemplo, tem um comprometimento de 13% da receita líquida corrente. Todos os estados, salvo engano, só Alagoas, que tem uma situação ainda pior. Alagoas tem 15%. Que é o máximo do contrato de 98, né? 15% de comprometimento. Ou seja, de 10 em 10 dias, a União detém, a União busca o pagamento, né, do serviço do estoque da dívida. Então é uma garantia plena. A União, ela tem garantia plena de pagamento dessa relação contratual, que, conforme eu disse, se configurou numa agiotagem. Ou seja, para o nosso telespectador entender, é como se recebesse R$1.000, o Estado recebe todo mês R$1.000. Isso. 130 reais já está nas mãos, nem sequer passa. Então, desconto consignado, desconto em folha. Compulsório, soberano e totalmente pleno, garantia plena. Deputado, sob o ponto de vista jurídico, não tem um ponto de inconstitucionalidade nessa questão, porque a dívida ela já foi paga, se a gente for olhar os valores que foram apresentados aqui. E que o Estado ele não foi feito para dar lucro, e principalmente lucrar em cima da arrecadação de estados e municípios. O Estado, quando eu digo de uma forma geral, a União não deveria estar lucrando com essa situação. Para apresentar resultados, para melhorar a vida das pessoas. Agora, o senhor acha que tem alguns pontos questionáveis? O que eu acho eu acho que é fundamental. Falta vontade política. Então nós ainda estamos dentro desse componente. Nós estamos, né, buscando o engajamento de todos, a participação de todos. Claro, não se pode menosprezar o caminho da via judicial. Sobretudo quando você consegue identificar dentro desses componentes que existe, por exemplo, o pagamento de juros sobre juros. Minas, por exemplo, né, numa dívida inicial de 12 bilhões, já foram pagos mais de 20 bilhões de reais e hoje Minas Gerais, os mineiros e as mineiras estão devendo aproximadamente 58 bilhões de reais. É algo, conforme eu falei, inaceitável, é uma dívida impagável, muito mais do que isso, injusta. Agora, essa questão jurídica, só acrescentar, desculpe, eu vou cortar o senhor mais uma vez. É porque eu estou aqui no bastidor, na verdade. Mas esse princípio, eu até vi alguns juristas colocando, que se trata até de uma excessiva onerosidade, ou seja, é uma cláusula universal do direito, até romano, que se um contrato foi firmado sob determinadas condições, e se essas condições mudaram, ele poderia ser revisto desde que essas condições fossem extraordinárias e causassem o que eles chamam, num princípio jurídico, uma extrema desvantagem. E é exatamente o que o Estado está vivendo. Quando se fala a questão jurídica, eu quero assinalar, por exemplo, a determinação do deputado Hélio Malheiros, que buscou o caminho judicial. Enfim, todos os esforços são válidos. Claro, nós estamos buscando esse engajamento, essa consciência política. As assembleias estaduais, né, o Congresso Nacional, o presidente do Congresso, os senadores, todos atores políticos. E nada melhor do que você contar nessa sua luta, nessa sua peregrinação com engajamento, com a participação da sociedade. Eu sou muito otimista, eu acredito muito que quando você tem o apoio, tem a solidariedade do povo, da nossa gente, a possibilidade de vitória, ela é mais próxima. Quando o senhor João, deixa eu só interromper, porque eu já interrompi o João 2 vezes. Por favor, faça isso. Não, porque o assunto é interessante, é complexo, mas também ele tem aí, aponta alguns pontos de fuga num primeiro momento. Quer dizer, o senhor disse agora que está no primeiro momento. Amadureceu, sentiram que a economia está mais sólida e agora o governo passa a não ter tantos argumentos mais para poder continuar fazendo a mesma coisa que vem fazendo. Vinha fazendo desde o regime militar até agora. É tão injusta, tão perversa, tão malévola, que não existe argumento, no mínimo razoável, para contestar isso que nós estamos propagando pelo Brasil afora. A Assembleia de Minas começou esse movimento de forma embrionária ano passado, mês de março, abril, com alguns pronunciamentos, alguns artigos, né, instituímos uma comissão especial brilhantemente presidida pelo deputado Adelmo Carneiro, tem como relator o nosso querido amigo deputado Bonifácio Mourão, tem uma atuação muito forte incisiva do ex-presidente Antônio Júlio. Quero aqui assinalar a presença, a voz sempre equilibrada, mas firme do nosso governador Anastasia, do ex-governador
Aécio Neves, não poderia olvidar aqui de citar, por exemplo, a figura do nosso vice-governador Alberto Pinto Coelho, um dos primeiros a desfraudar essa bandeira, com a sua lucidez, com seu saber sábio, com seu espírito conciliatório. Ele assinalou isso de forma vigorosa. Enfim, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando agregar toda a força, todos os atores, para que a gente possa repactuar. Conforme eu falei, a necessidade é premente. Eu espero e desejo que essa renegociação possa ser para ontem, porque esses juros estão provocando dificuldades e sofrimento ao povo mineiro e à população brasileira. O senhor teve exatamente há uma semana em Brasília, numa comitiva de deputados estaduais. Verdade. Teve com o presidente Sarney, com o presidente Marco Maia e também com o vice-presidente Michel Temer. E disse na ocasião que a demanda foi bem recebida, inclusive pelo vice-presidente Michel Temer. João, conforme eu falei, é uma situação de calamidade, uma aberração. Até hoje, não encontrei, pelo Brasil afora, uma voz consistente que pudesse refutar, repelir essa nossa peregrinação e mobilização. Claro, falta vontade política. Vontade política de quem? Dos atores principais. Dentre eles, a presidenta Dilma, e no caso, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda. Agora, nessa peregrinação que fizemos no Congresso Nacional, nessa mobilização, nessa visitação, fomos recebidos com muita ternura, com muita seriedade, pelo vice-presidente Michel Temer, pelo presidente José Sarney, pelo nosso senador Aécio Neves, pelo Pedro Simon, que foi muito enfático, pelo Paim, enfim, todos são uniformes nessa fala, nessa receptividade. E todos foram unânimes. Vocês estão no caminho certo. E tá faltando... Continue com essa mobilização. É isso que nós vamos fazer. Nós não podemos nos calar, não podemos nos aquietar. É uma vergonha essa concentração de receita no colo do governo federal. É uma vergonha esses componentes inseridos nessa relação contratual entre Estados e União. Isso é o que nós ouvimos de forma generalizada. Deputado, um posicionamento mais firme da bancada mineira no Congresso ou não? Não, eu acho que todo mundo está dando sua participação, sua contribuição, cada um de uma forma. Claro, o meu desejo, o meu clamor, que isso pudesse ter sido resolvido há mais tempo, porque é uma injustiça muito grande. Então isso, se falta vontade política, nós temos que suplicar à presidenta Dilma. Cabe a ela sensibilidade, vontade, que possa implementar, de fato, essa justiça, essa generosidade, essa responsabilidade entre os entes federados. Nós não podemos aceitar que a União continue promovendo a agiotagem com os estados. Não está prejudicando os estados, não. Está prejudicando aquele mineiro, aquele cidadão simples, aquele cidadão pobre. O Brasil hoje nos apresenta, infelizmente, 16 milhões de brasileiros numa situação de pobreza. Esse Minas Gerais, que tanto prospera, que tanto avança, que tanto cresce, que teve um salto de qualidade muito grande nos últimos anos, nos apresenta ainda, amigo Luciano, infelizmente, 900 mil mineiros numa situação de pobreza extrema. Saneamento básico inexiste em 50% da população brasileira. Então, se de fato nós queremos construir um bom Brasil, um bom país, justo, humano, solidário, que possa erradicar de uma vez por todas a miséria, é fundamental que essas injustiças possam ser ceifadas e que a gente possa vivenciar, de fato, aquilo que a gente tanto deseja. Uma federação plena, robusta, vigorosa. Agora, o senhor citou, só queria acrescentar essa questão da discussão da vontade política, porque foi noticiado recentemente também que o deputado Zacarias de São Paulo, do PT de São Paulo, foi um encontro com o ministro Manteiga tentando levar algumas questões, ou seja, apresentar a proposta mais que imediata, pelo menos da revisão do indexador. As informações que nós obtivemos pela imprensa é que essa reunião terminou sem ele aceitar a proposta e sem ele também fazer uma contraproposta, ou seja, ali no governo tem um pouquinho de resistência. Os sinais ainda são muito frágeis, muito singelos. Eu acho que está faltando um enfrentamento de frente, com coragem, com responsabilidade, com vontade de fazer o melhor, de fazer o bem. O senhor está dizendo então que passa pela presidente Dilma, que é firme ali. Sem dúvida. Agora, porque quando vai mexer no bolso, a área da fazenda é sempre assim. Aqui em Minas também, a gente sabe que ninguém abre o bolso para ninguém. O que vocês pretendem fazer, deputado? Você é uma pessoa muito experiente, muito qualificada.
O governo federal está com 70% da arrecadação tributária, é confortável, ficar com o bolso cheio, né? Realizar as suas ações de forma aleatória, sem submeter, sem conversar democraticamente com os outros entes federados. Isso é algo confortável. Até centralizar todas as decisões. Existe o poder decisório, né, está lá, está no Congresso Nacional, está no governo federal, no Executivo Federal. Então isso a gente tem que mobilizar. Eu só vejo esse caminho, não vejo outro. É lutar, ser perseverante, acreditar, é a imprensa que tem um papel imprescindível, é a classe política, é o nosso povo, é a nossa gente. A gente tem que enfrentar essa diversidade com coragem, com bravura. Essa mobilização não fica mais difícil a partir do momento em que a bancada governista ela passa a ter uma mobilização mais tímida, até mesmo para não contrariar aí os líderes do governo, e a gente vê que as vozes mais enfáticas que defendem a renegociação são justamente as vozes da oposição. Não corre o risco disso ficar distorcido e isso ser transmitido para a população como uma briga política entre governo e oposição? Com responsabilidade, é uma causa suprapartidária, é uma causa nacional, né, e tem que ser enfatizada por todos nós, independente da agremiação partidária. Qual que é a nossa função? Qual que é a minha função? Eu estou como presidente do parlamento, estou exercendo o mandato de deputado estadual. Eu sou empregado dos mineiros e como empregado, qual que é a minha obrigação? Fazer o bem, melhorar a vida das pessoas. Se na condição de empregado eu não tenho evitado esforços para melhorar a vida das pessoas, essa minha função se torna pífia, se torna pequena. Então nós temos que abraçar isso com responsabilidade, pensando no cidadão, pensando no próximo, esquecendo as questões partidárias. As questões partidárias são menores. Aqui nós estamos tratando de uma questão de Estado. Deixa eu aproveitar, João, para interromper. Vamos deixar para o próximo bloco mais discussões. O senhor falou tanto sobre a questão de traduzir isso para o nosso telespectador, traduzir para o mineiro. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar justamente no seu bolso, na sua vida diária, como que essa dívida influencia. Ela influencia? Tem alguma influência? Vou deixar essa pergunta no ar. Nosso intervalo é rapidinho, nós voltamos já. Nós estamos de volta com o nosso Palavra Cruzada, discutindo a dívida dos estados com o governo federal. No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a origem dessa dívida e eu deixei uma pergunta para o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Diniz Pinheiro, sobre traduzir isso para o nosso telespectador no bolso. O senhor falou, já deu vários exemplos. Isso pesa diretamente para o mineiro que está ali na sua cidade, influencia, atrapalha a prefeitura a fazer aquela obra que tanto precisa? Caso a gente tenha vitória, teria um reflexo maravilhoso na vida das pessoas, na vida dos mineiros que estão nos assistindo. Já imaginou? Por exemplo, nós poderíamos estar fazendo mais de 1.000 quilômetros de asfalto por ano. Quando se leva asfalto, você leva o quê? Você leva desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego, melhor qualidade de vida, mais saúde, mais educação. Poderíamos estar construindo aproximadamente mais de 4.000 unidades de saúde por ano. Ou seja, nós estaríamos levando benefícios maravilhosos aos mineiros, aos brasileiros. Poderíamos investir na educação, conforme eu falei, poderia levar saneamento básico para todo o estado, para todo o Brasil. Então, esse dinheiro que hoje está sendo direcionado para a União, lamentavelmente, e conforme eu falei, como agiotagem, poderia estar sendo encaminhado para melhorar, para promover o bem, para buscar a paz, a justiça social, a dignidade humana. Esse seria o caminho mais saudável e melhor. O deputado, a gente falando justamente sobre obras, sobre melhorias, nós chegamos a ouvir, certa vez, recente, de um deputado federal da base da presidente Dilma, quase da cozinha do Palácio do Planalto, de que o perigo e a oposição interna que existe lá para revisar essa questão é a seguinte: permitir o uso do dinheiro pelos estados, dar poder aos estados e conceder a esses estados a capacidade de obter ganhos políticos, enfim, a União deixaria de promover e o Estado é que passaria a promover mais, e que, portanto, o Palácio do Planalto se oporia a conceder de pronto essa questão de abdicar de receber essa dívida. O que o senhor acha disso? Falta de patriotismo. É lamentável que
que algumas pessoas ainda exerçam a vida pública com esse pensamento, dessa forma, né, tão perversa, tão rasteira, tão pequena. E vou além. Eu fico observando o discurso da presidência Dilma e a tenho como uma pessoa bem intencionada. Vamos combater a corrupção, vamos acabar com a corrupção. Se a gente quer prevenir os malfeitos, se a gente quer, João, combater os malfeitos, vamos dar poder, vamos dar vez, vamos dar condição aos estados e municípios. Por quê? O que isso vai ocorrer? Vai ocorrer, nós vamos alcançar uma democracia mais participativa, a imprensa mais próxima, o cidadão mais próximo e, claro, uma gestão pública muito mais eficiente, mais proba, mais honesta. Se você está mais próximo do Estado, se o dinheiro está no Estado, está no município, o cidadão está mais próximo, claro, você vai ter uma gestão melhor. Essa distância, né, esse centralismo de matérias prerrogativas, conforme eu falei, no bojo do governo federal, é que acaba provocando isso. O mal feito, a corrupção, o desmando, né, as negociações e grupos políticos assim, encastelando no poder em desatenção a esse princípio democrático, né, básico de proximidade e de uma democracia mais participativa. Agora, deputado, nesse elenco, nesse cenário, quem tem também a prerrogativa de dizer o seguinte: o senhor é meu credor, o senhor reze todo dia para que eu fique bem financeiramente, senão eu vou pagar nada. Isso, o senso popular sempre mostra isso também. O que tem na vida de cada cidadão e cidadã tem na instituição, quer dizer, nessa organização dos estados. Moratória. O senhor vê no finalzinho do túnel a moratória ou não? Ou isso é muito radical? Lembrei do ex-governador Itamar em 99. Talvez nesse momento seria... O Itamar... eu não estou defendendo isso, estou dizendo... É bom. O senhor leva em consideração que possa ter, não é? É bom revisitar se todo mundo acha que deve mudar e não muda, alguma coisa tem que ser feita. É bom revisitar o passado, né, e nada melhor, com saudade, né, citar o nome de Itamar Franco. Naquele momento, com a sua visão de futuro peculiar, ele já enxergava o problema não somente de Minas, mas de outros estados. E ele levou em alto e bom som a voz de Minas e, em alguns momentos, ridicularizada por alguns setores, seja da classe política, da própria imprensa. Mas naquele momento, a mídia paulista, ele já alertava o problema gravíssimo enfrentado pelos estados. Naquele momento. Agora, nós temos que acreditar, estão fazendo essa mobilização, estão buscando esse amparo político, esse amparo da sociedade. É o que nós estamos fazendo nesse momento, mas isso não serve de impedimento para que a gente, mais à frente, possa percorrer outros caminhos. O fundamental é repactuar, renegociar as dívidas desses 25 estados brasileiros. Custe o que custar, temos que achar um caminho. Agora, quanto é que os estados estão dispostos a pagar, então? Para a gente entender, não é, Luciano? É importante traduzir. O que o Estado quer? Pagar nada é o ideal, mas o que poderia pagar? Não, o que o Estado quer? Porque o Estado não está negando pagar. Não, em momento algum. Ele não pode, em momento algum. Claro, já é consignado. O que o Estado quer? Também, né? Pagamento justo, correto, adequado, de acordo com a atual conjuntura econômica. São três demandas, né? Nada mais do que isso. Né? São três demandas. Juros, são três receita pilares dessa mobilização que nós estamos fazendo. São três pilares, né? A alteração do IGPDI para o IPCA, a redução dos juros, no caso de Minas, de 7,5% para algo em torno de 2,5%, e a alteração também do limite máximo de comprometimento da receita líquida corrente. Agora, de 3 de preferência para 9. Retroativo a 98? De preferência retroativo. Ou seja, são três pilares simultâneos, ao mesmo tempo. Aí sim, os estados poderão ter um novo alento, um novo momento. Nós vamos atingir uma nova capacidade de investimento, né? Vamos poder implementar essas políticas públicas desejadas por todos nós e, claro, vai participar ao lado de municípios, ao lado da União, de um processo de desenvolvimento de prosperidade. Agora, só para contextualizar para o nosso telespectador também, mais uma vez, tendo esse papel didático, quando a gente fala dos juros de 7,5% ou de 6% a 9%, quando foi definido, nós estávamos falando de uma taxa básica de juros da ordem de 25%, né? A Selic estava nas alturas. Ou até mais. Hoje já chegou, agora parece a 8%. Isso. 8%. É o menor índice, o menor índice da história desse país, ou seja, as condições macroeconômicas, as condições econômicas mudaram totalmente. Por isso que essa defesa que o senhor fala, quando fala, é em torno de 30% do que seria aqueles parâmetros elencados em 1997 eram adequados, corretos, de acordo com aquela
conjuntura econômica. Sim. Passados 14, 15 anos, seria mais do que previsível a necessidade de repactuação e reavaliação dos parâmetros. Naquele momento, crescimento baixo, commodities baixas, desequilíbrio fiscal. Sim. Endividamento externo alto, uma dependência do FMI. Hoje a situação mudou. Questão do câmbio também. Em questão de meses, era o câmbio fixo, em questão de meses, o Brasil quase virou a bola da vez. Né? Ali de 99, esse contexto todo do ex-governador Itamar. Em 99 nós ficamos nas mãos do FMI, né? A questão dos empréstimos internacionais, coisa que é muito diferente. E para segurar a paridade do câmbio, eu me lembro que a taxa Selic chegou a ficar 45%. Hoje o cenário é outro, as commodities bem avaliadas, o país crescendo apesar dessa turbulência momentânea, a lei de responsabilidade fiscal, para mim, o grande divisor né, da gestão pública eficiente. Acho que hoje é um patrimônio exuberante da administração pública do nosso país. Enfim, hoje o cenário é totalmente diverso daquele. Aí no governo Zeredo, me lembro, a gente cobrindo quando houve a renegociação, 7,5 era um grande negócio dentro da inflação do momento. Era tão bom negócio que todos os estados assinaram. O governo federal fez o que tinha que fazer, algo correto. Se discute não são os termos da época. Eles eram convenientes. Ele federalizou, ele absorveu as dívidas. Aqui que a gente tem empregado, né? De ter uma federação em plenitude, em intensidade, naquele momento ele fez. Ele evocou, né, para si, né, a federação falou mais alto. Claro, ao lado disso, impôs severos ajustes fiscais, né, e pautando estados para que tivesse uma administração cada dia mais eficiente, mais transparente e mais correta. Deputado, voltando a falar sobre, como o Luciano falou, aquilo que a população perde, que são 3 bilhões ao ano pagos de juros, é um dinheiro que a gente paga e não vê. São bem mais, já são mais. E a gente não vê ele retornando em forma de algum benefício. A gente tem demandas federais, como anel rodoviário, que precisa ser duplicado, BR-381, metrô, que nunca... É uma novela. É uma novela, o metrô, e a gente não vê esse dinheiro retornando como benefício. E eu me lembro quando essa discussão começou na Assembleia, os deputados estavam considerando a possibilidade de colocar uma cláusula na renegociação da seguinte forma: aquilo que a gente pagar de juros, ou parte daquilo que for pago, precisa voltar como investimento para o Estado. Maravilha. Vocês ainda consideram essa possibilidade? Claro, uma ótima alternativa. O que não pode ficar é da forma que se encontra. Acho que qualquer outro cenário será muito melhor. Se porventura quiserem instituir, por exemplo, um fundo para erradicar a miséria, vou aplaudir, vou adorar. Se quiserem utilizar esse recurso em infraestrutura, maravilhoso. Se quiserem trazer esse recurso aqui para melhorar a questão do nosso anel rodoviário, para a gente duplicar, né, a BR que vai para Valadares, a rodovia da morte, se quiser utilizar para estender o metrô, e eu tenho vergonha de falar em metrô, e falar essa questão de estrada até Valadares, porque lamentavelmente o governo federal, com todo o respeito, nada tem feito. Eu estou fazendo o cálculo aqui mais ou menos, 64 bilhões e meio para, que é a dívida nossa de Minas Gerais, com 20 milhões de habitantes, nós devemos nascendo. A gente nasce, cada menino que nasce ou menina, deve nascer devendo uns 3 mil reais cada um já, só por nascer em Minas Gerais hoje. Agora, bateu na porta, abriu a porta, pelo menos negociar, nós falamos aqui, né, da época do governo Azeredo, porque marcou aquele momento que houve a boa vontade do governo federal em negociar. Mesmo que não fosse tão bom assim, né? Era que negociar aquele pessoal, Pedro Malan, Pedro Parente, devia ser bravo. Também, você imagina. O chover, presidente, deputado, essa possibilidade de pelo menos começar a negociar, né? E aqui a gente tem que puxar a sardinha para a nossa brasa, né? Tinha que ser Minas, né? A partir da Assembleia de Minas. João, quando nós iniciamos esse movimento, alguns céticos, alguns pessimistas, isso não vai dar em nada, ninguém vai pautar isso, a imprensa não vai acolher. Eu vi isso em umas revistas especializadas. A sociedade também não. Enfim, até na imprensa nacional, hoje está pautado aí pela imprensa nacional, ultrapassou as fronteiras de Minas, é debatido com intensidade e prefiro acreditar que nós estamos aí na iminência de receber uma boa notícia. Eu prefiro acreditar. Da questão da mobilização,
O senhor tem visto pelo interior, pela mobilização dos prefeitos, que são grandes interessados nisso? Todos os prefeitos estão toda juntos a sociedade sempre, os prefeitos sempre juntos, os vereadores, né, a defensoria pública. Às vezes a gente vai fazer algumas palestras no interior e conta aí com a presença de promotor, de juiz, de defensor público, eles ficam escandalizados com a situação, eles ficam estarrecidos, porque os números são muito fortes, são muito duros. O cenário é realmente de muita injustiça, é algo malévolo. Eu me recordo, mais uma vez, para tentar levar isso aí para o cotidiano, nós tivemos situações parecidas, ou pelo que se desenha, parecidas no dia a dia do nosso telespectador. Vamos lembrar aqui, quando houve essa mudança justamente cambial, muitos contratos eram indexados ao dólar. Muitas pessoas perderam veículos e rapidamente a Justiça entendeu que era necessário rever os contratos por causa desse princípio. Mesma questão daquelas tabelas de financiamento de imóvel. Quantas pessoas perderam seus apartamentos? Mais uma vez a Justiça interviu e disse, olha, isso está errado, vamos rever. De certa forma, seria dizer que se fosse uma causa particular, uma causa comercial, a Justiça já tinha feito uma intervenção há muito tempo. Certamente, escandaloso, absurdo, certamente já teria sepultado essa situação. Não tem a menor dúvida. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa na agenda, quer dizer, no planejamento estratégico dos senhores, a partir aqui de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa, onde é que está o Palácio do Planalto, a presidente Dilma? Ou seja, pedindo, agora nós queremos conversar com a senhora. Conversamos com todo mundo, ninguém fez nada, e agora a senhora é a última salvação nossa, ou se não... Já chegou no Palácio? Já chegou. Essa mobilização se iniciou há quase 2 anos, né? Ela vai ganhando força, é um movimento crescente, forte, a meu ver, irreversível, e a gente espera, né, ser recebido pela presidente Dilma. Nós já fizemos essa solicitação, em parceria com o NALI. Eu estou tendo a oportunidade de presidir o colegiado dos legislativos estaduais e a gente espera também ser recebido pela presidente Dilma. O deputado, sim, João, por gentileza. Desculpe te interromper. O assunto é tão excitante que a gente queria perguntar muito. Pois é, o deputado, às vezes incomoda assim, o momento em que essa demanda está crescendo agora em relação ao momento econômico. A gente vê em entrevista do governador Anastasia sempre dizendo que esperava arrecadar mais do que vem arrecadando. É uma mera coincidência ou por que em 8 anos de governo o senador Aécio Neves não botou esse assunto em pauta como tem sido colocado agora? Exatamente, porque a situação se agravou agora. Naquele momento a conjuntura econômica era outra. O Brasil, por exemplo, crescia de forma acelerada e aquele problema não vinha à tona com tanta força e com tanta intensidade. Agora se agravou, a dimensão é maior. Então agora há necessidade de elevar a voz, de demonstrar a sua indignação e de lutar de todas as formas, com todas as armas, para repelir isso. Ou seja, admite então, que há uma dificuldade... O momento é mais grave. Então, às vezes, você tinha um problema naquele momento, um problema, né, de menor intensidade, em menor grau. Com o passar dos anos, se agravou. Ganhou uma dimensão muito robusta. Daí essa necessidade imperiosa que todos nós possamos enfrentá-la. Talvez seja justamente o fato dela ser indexada à arrecadação é que prejudica tanto. Ou seja, se você está arrecadando 100 milhões e você tira 13% disso, é um contexto. Se você passa a arrecadar 50, esses 13%... A dor é mais forte agora, a situação se agravou. O cenário econômico também mudou, mundial, ou seja, é um momento... por completo. E aproveitando sobre essa questão de cenário, a gente observa que o governo federal tem uma percepção da importância de agir, tem agido ou tem tentado agir proativamente com relação a essa crise internacional. Essas mudanças pontuais ou esses pacotes pontuais, não seria melhor, então, propor um pacote que privilegiasse os estados, ou seja, para trazer o desenvolvimento, fazer girar a economia? O governo federal tem tomado algumas medidas, redução dos juros, desoneração da folha de pagamento para alguns setores, forçando os bancos públicos aí a concederem empréstimo, mais barato. Há pouco a presidenta Dilma fez um chamamento, a meu ver, dotado de espírito republicano, louvável, convidando todos os governadores, mas naquele instante eu desejo até hoje, que pudesse a presidenta Dilma estar fazendo aquele chamamento, aquela convocação para falar com todos os governadores. Governadores, agora está renegociada, está repactuada a dívida dos estados. Ela não fez dessa forma. O chamamento foi bom,
mas o conteúdo deixou a desejar. De certa forma, isso traria um ciclo de desenvolvimento. O que ela fez? Ela está liberando mais recursos, está liberando mais empréstimos. A meu ver, o correto seria o quê? Renegociar as dívidas o mais rápido possível, fazer chamamento dos estados e os estados cumprirem o papel que é o desejo dela e de toda a equipe econômica. Né? Reaquecer a economia, investir em infraestrutura, gerar emprego, riqueza e participar, né, dessa reconstrução da nossa economia. Ela não fez dessa forma. Lamentável. Vou segurar a sua pergunta para o senhor fazer justamente na hora que nós voltarmos, que nós vamos fazer mais um breve intervalo. Não sai daí, rapidinho. Aproveito para fazer a sua participação através do Facebook, através da rede social, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Nosso intervalo é bem rápido. Nós estamos de volta discutindo aqui, até nos intervalos acalorados, a questão tão importante que é a negociação da dívida com os estados. João, o senhor ia fazer uma pergunta e eu interrompi mais uma vez, por favor. O deputado, a gente estava dizendo, que concluindo o segundo bloco aqui, que parece que a concentração da União não é só no que diz respeito à arrecadação, mas também na promoção de investimento. Porque, por que não dotar estados e prefeituras de mais investimento, né? Já que a União tem se preocupado tanto em ampliar seus gastos para fazer gerar economia, isso poderia ser feito pelos estados e prefeitos também? Seria o caminho mais eficiente, mais rápido. Se quer de fato alimentar a economia, enriquecer a economia, gerar emprego, renda, inclusão social, melhorar a vida das pessoas, dê a estados e municípios instrumentos fortes e vigorosos. Certamente a recuperação da economia vai ser muito mais rápida, não tem dúvida nenhuma disso. Mas prefiro buscar outro caminho. Então, como nós estamos no terceiro bloco, é melhor a gente já ir conduzindo. O senhor pode recapitular, o senhor já colocou, quais são os pontos colocados? O que está na mesa hoje para negociação? O pensamento uniforme, não somente das assembleias ativas, mas a gente tem observado da própria imprensa, de todos os atores políticos, de todos aqueles que estão debruçando sobre esse assunto, os economistas, palestrantes. Aqueles três pilares que nós falamos inicialmente, alteração do IGPDI para o IPCA, a redução dos juros de 7,5% para 2% e a redução do limite máximo de comprometimento da receita líquida corrente de 13% para 9%. Esses são os pontos que nós conseguimos identificar convergência e que têm sido acolhidos e agasalhados por todos. Então eu acho que em relação a isso não há que se preocupar. A nossa preocupação agora é o governo federal, a presidenta Dilma ter sensibilidade e acolher o mais rápido possível esse pensamento uniforme da sociedade brasileira. Deputado, a dívida vai vencer em 2028. Essa dívida vai vencer e até então os estados não têm condições de pagar. Não seria necessário colocar uma cláusula também que periodicamente, caso o cenário econômico mudasse, que as negociações seriam reabertas caso a gente tivesse mudanças bruscas aí no cenário econômico? Até porque não tem indexador perfeito, né? E essa ponderação ela é muito sábia, adequada, a gente tem buscado, né, colocá-la como ingrediente. É fundamental que se possa ter uma revisão de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Ou que se estabeleça parâmetros. Isso, né, a gente tem trabalhado. Deixa eu trazer para a nossa discussão outros atores. O senhor falou tanto da participação, as pessoas estão participando. Nós temos aqui, vou citar alguns nomes, nós temos o Jorge Luiz, o Whindersson, o Carlos Alberto, o Igor Matulucci, o Sandro, Samuel, Maria Auxiliadora, Elaine Cristina, Eugênio, Gustavo Marques, Leila Maria, Júlio, Sérgio Dourado e Marta. As pessoas estão participando. Maravilha. Vou fazer uma pergunta do Whindersson aqui. Maravilha. Ele está dizendo o seguinte: por que os governos anteriores pegaram tantos empréstimos? Era para cobrir dívidas? Aí ele está voltando lá em 98, eu acredito. Qual que é a razão desses empréstimos? Em primeiro lugar, essas dívidas não foram contraídas em 98. Essas dívidas foram contraídas, como eu falei, na década de 60, 70, 80. Elas foram renegociadas em 1998. Digo e repito, eu não tenho compromisso com o passado, eu tenho compromisso com o futuro. Eu não quero aqui fazer nenhuma análise mais profunda em relação aos ex-governadores, aos ex-administradores. Eu acho que cada um deu a contribuição dentro daquilo, dentro das suas condições. Como que... né? Então E não esquecer, né, presidente? Por exemplo, os bancos estaduais, não é só como eu citei, o Banesco, São Paulo. Era até um próprio modelo, né, João? Ou seja, os estados utilizavam, todos os estados utilizavam títulos estaduais para financiar suas dívidas. Agora você captar recursos para promover o desenvolvimento, vejo isso de forma louvável. Bom, maravilha. Nós agora, a Assembleia de Minas aprovou recentemente empréstimos para o governo de Minas.
mais de 3 bilhões de reais. Para quê? Para gerar desenvolvimento, para levar asfalto, para levar riqueza ao interior de Minas. E vai implementar o maior programa rodoviário da história de Minas Gerais, programa conhecido como Caminhos de Minas, idealizado agora na gestão do nosso governador Antônio Anastasia, com a colaboração do nosso vice-governador Alberto Pinto Coelho, um projeto fundamental dentro de bases adequadas, corretas e justas. A Assembleia aprovou. Agora, por que aprovou? Porque Minas Gerais tem uma gestão eficiente, exemplar, padrão. Minas Gerais teve condições de atender a resolução do Senado Federal. Minas Gerais, por essa gestão modelar, teve a oportunidade de retornar ao cenário internacional para absorver esse empréstimo. Ou seja, Minas está no bom caminho, está no caminho certo, gestão eficiente, correta, equilíbrio fiscal. Por isso é que teve a possibilidade, por exemplo, de contrair novos empréstimos. O que pareceu uma incoerência, né? Isso, mas quando você explica e faz esse contorno que aqui eu tenho feito, né, você vê de forma muito clara que é o caminho correto, talvez, que é o caminho adequado. Está buscando recursos a juros subsidiados, corretos, justos, para investir no seu povo, para investir na sua gente, para melhorar a vida dos mineiros e mineiras. Se me permite a comparação aqui, eu acho que é até correto, porque se você tem uma dívida, assim, nós fizemos um programa aqui com o professor Ofir Viana Filho, ele colocou, se você tem uma dívida mais cara, vale a pena você até fazer uma outra dívida mais barata. Do jeito que está indo, está quase preferindo o governo... saldar primeiro. Exatamente, o governo pegar um financiamento aí, talvez até com o próprio governo federal, para pagar a dívida com ele. Porque a taxa Selic, afinal, está, vamos dizer, vantajosa nesse momento. A diferença é assustadora. Né? Nesse momento tá bom. Mas ou seja, o governo remunera por a sua dívida um valor muito mais justo, vamos dizer assim. Agora, o deputado, na avaliação do senhor honesta, e o senhor acredita em consenso, em acordo político, ou só no litígio? Ou só na ação do deputado Délio Malheiros, que se o Supremo acatou, é uma questão constitucional? João, sinceramente eu acredito, tenho feito essa pregação, Minas Gerais saiu à frente, outros estados, né, encamparam essa nossa luta. Nós estivemos no Espírito Santo, estivemos no Rio Grande do Norte. Eu relembro aqui um encontro memorável no Rio Grande do Sul, né, o governador Tarso Genro, administrado pelo PT, ex-ministros, os senadores lá, os ex-governadores, ex-ministros, todos de forma enfática, todos defendendo a necessidade urgente de repactuação dessas dívidas. Então eu acredito sim, acho que nós estamos na iminência de receber uma novidade, uma notícia aí por parte do governo federal. É algo absurdo, a gente não tem palavras para descrever esse cenário tão perverso. Que consiste entre o governo federal e os estados brasileiros. É algo de arrepiar, algo que machuca a consciência, o coração de cada um de nós. Isso não pode perdurar, isso não pode continuar. Nós estamos impondo sacrifícios enormes ao nosso povo, à nossa gente, sobretudo às pessoas mais pobres, às pessoas mais carentes. Se queremos de fato melhorar a vida das pessoas, se queremos de verdade acabar com a pobreza e construir aquele Brasil humano e solidário, é fundamental. Agora, sai em ano eleitoral, presidente? O meu desejo de um acordo agora, né? Porque meu desejo que saia para onde, João? Ele não quer passar de poder, né? O governo federal não quer passar de poder. Desculpa. De preferência, fosse ministro ontem. De preferência para ontem, viu? Mas justamente esse ponto. Esse ano nós temos eleições municipais, 2014, eleições majoritárias. 2013 não seria um ano ideal para essa disputa política e partidária ficar de fora e as discussões ficarem pontuadas na dívida? Ou no primeiro semestre de 2014, né? O presidente tentar ser reeleito. Antes que isso chegue ao debate político da própria eleição, né? Ou seja, a aberração está aí, a injustiça está aí. Nós vamos querer que essa injustiça perdure por mais 30 dias, por mais 60, por mais 90? Eu não quero. Como ser humano, como cristão, como impulso, não quero. Quero acabar com isso o mais rápido possível. Esse é o sentimento de Minas, esse é o sentimento dos brasileiros. Então é fundamental que possa ser revista o mais rápido possível. Agora, o senhor deixou no ar. A gente quer entender isso, eu acho que para o nosso telespectador é importante. É só um otimismo, o senhor deixou no ar agora até uma conversa política mesmo. Estamos caminhando, o senhor até falou que está próximo. Nós estamos conversando, nós tivemos, por exemplo, uma conversa com o Everardo Maciel, que faz parte daquela comissão de notáveis,
né, que está discutindo a revisão do Pacto Federativo, eles têm demonstrado muita preocupação com as dívidas dos estados brasileiros. Isso tem sido debatido com toda a força, né, nesse escopo lá, e toda a classe política. E a imprensa tem cumprido o seu papel. Eu quero parabenizar a imprensa. A imprensa tem abordado isso permanentemente e espero que ela possa debruçar cada dia mais. E dessa forma, creio que a gente vai sim ter êxito nessa empreitada. Para o bem de Minas e para o bem do Brasil. Só uma curiosidade, né? Porque nós somos 26 estados e o Distrito Federal. Amapá e Tocantins. Amapá e Tocantins. Sim, os dois que não devem estado de graça, na verdade. Estão ajudando também, estão participando com o senhor. Porque estão são participando. Dois estados caçulas, né? É isso mesmo. Não deu tempo de fazer dívida. Não tinha histórico para poder Principalmente Tocantins. Caçulas eram territórios, né, não estão fazendo parte desse processo. Então, mas politicamente eles estão também... Não, nós não fizemos esse chamamento, não. Não fizemos esse chamamento, não tem tido participação. É só para devedor, né? Jean, falando em chamamento, como que vocês vão atingir os movimentos populares, já que a gente tem visto a importância deles aqui em Belo Horizonte? Movimentos populares barraram o reajuste de 62% do salário dos vereadores, obrigaram os vereadores a adotarem o voto aberto, que foi aprovado recentemente. Então a gente tem visto movimentos populares que deram resultado. Mobilizações pelas redes sociais. Mobilizações pelas redes sociais e tudo. Como que vocês vão conseguir trazer isso para o lado de vocês? A Assembleia de Minas, ela tem tido esse comportamento. Ela tem uma sintonia fina com o pensamento, com a voz do povo mineiro. Ela está sempre próxima, sempre conversando, interiorizando as situações e eu falo, né, se qualificando, se revigorando para ter uma agenda cada dia mais relevante. Então a Assembleia de Minas tem sido impecável, tem sido um agente de mobilização notável, tem utilizado as redes sociais, tem buscado a TV. Bom que o senhor fala dos 10% para a saúde também. E estão fazendo agora, né, acreditando nesse engajamento, nessa participação aí. Nós agora, e através da Comissão de Saúde, presidida com muito brilhantismo pelo deputado Carlos Mosconi, iniciamos também um trabalho que me toca profundamente, que é a campanha Assine Mais Saúde. Qual que é o propósito dessa caravana? Coletar 1,5 milhão de assinaturas para que a gente possa apresentar um projeto de iniciativa popular no Congresso Nacional, de modo que a União também tenha um percentual constitucional, no caso 10%, para investir na saúde. Os estados já têm sua obrigação, 12%. Os municípios, 15%. Os municípios mineiros, por exemplo, atingem aproximadamente a média de 22%. Ou seja, não estamos contando com a generosidade e com a participação séria e correta do governo federal. A Associação Médica Brasileira iniciou essa mobilização em parceria com a OAB e a Assembleia de Minas, conforme eu falei, sempre sintonizada com a população, abraçou o mais rápido possível. Já fizemos diversos encontros em Minas Gerais, já coletamos mais de 300 mil assinaturas. A Defensoria Pública tem nos ajudado, as prefeituras, as câmaras, santas casas, hospitais, e vou dizer a vocês, é algo realmente que machuca o coração de cada um de nós. O Brasil investe hoje na saúde menos que países africanos. Burundi, Gana, Gâmbia, Serra Leoa, Quênia, e vamos além. O Brasil, que foi guindado a condição de 6ª maior economia do planeta, algo que a gente celebra com muito orgulho e com muita alegria, lamentavelmente, João, tem à sua frente 150 países investindo mais na saúde proporcionalmente. Olha que contrassenso. Brasil, 6ª economia do mundo. À sua frente, 150 países investindo mais na saúde. Se a gente for considerar o índice per capita, é algo também de arrepiar. O Brasil investe $385 per capita. A Argentina, $757. Uruguai, $619. O Chile, $479. E quando se considera esse índice, 75 países investindo mais na saúde do que o Brasil. Isso não pode ser colhido por nós. Deputado, quero agradecer a presença do senhor para fazer essa discussão, agradecer a cada um dos jornalistas, João Peter Miranda, João Carlos Amaral, repórter político, que tem um blog, joaocarlosamaral.com, também está aqui João Gualberto,
que é editor adjunto do Jornal O Tempo, agradecer a presença de cada um de vocês e convidar você, o nosso telespectador, para acompanhar através das redes sociais um conteúdo exclusivo que nós vamos gravar agora com o presidente da Assembleia, justamente sobre como você, cidadão, pode ajudar e engajar e entrar nesse movimento pela renegociação. Nós voltamos no próximo Palavra Cruzada, se Deus assim permitir.